Boa noite, amigos. Iniciamos mais uma noite de estudos aqui no Grupo Espírito Saber Amar, com Carlos Jussara Malab e Marco Gandra. Nós estamos dando continuidade ao estudo do livro Voltei. E hoje né, Jussara, a última reunião do livro, sobre o livro. São no capítulo 20, a segunda parte do capítulo 20. Vamos traçar daqui a pouco alguns comentários sobre isso e vamos pedir aqui a Jussara para fazer a prece de abertura da nossa reunião. Boa noite, amigos. Vamos unir os nossos pensamentos com única finalidade, agradecer ao nosso Pai Divino por essa oportunidade que temos de ter acesso a este livro, de ter permitido ao irmão Jacó traduzir para nós tudo que ele passou, as experiências vividas e os alertas beneficentes para a nossa vida. Com um buquê de flores, agradecemos ele por essa oportunidade e que Maria possa continuar nos abençoando. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem lembrado, Sara. Nosso agradecimento a Frederico Figner, irmão Jacob, e a Chico Xavier, né, que psicografou esse livro, que tantos conhecimentos tem nos dado. Estávamos conversando aqui um pouco antes da reunião, essa é a 45ª reunião, quer dizer, já fizemos 45 estudos sobre esse livro, e esse é o último. Tá? E é com muita alegria, mas emoção também, de terminar essa tarefa, que agradecemos ao Alta a todo o auxílio durante esse período. Nós sempre contamos com um slide aqui esclarecedor de Emmanuel, onde estão um resumo da ideia das lições daquele capítulo, daqueles itens do capítulo que foram estudados. Nós lembramos também que todas as gravações, agora 45 vídeos sobre o estudo do livro Voltei, estão no Facebook e também no YouTube. Embora o portal Saber Espiritismo está sendo recarregado, né, como TV Saber Espiritismo, em breve nós vamos ter recarregados esses estudos. Mas, enquanto no YouTube não está presente esse estudo, vocês podem acessar através do YouTube, o Facebook, e convidamos vocês a isso, porque, para nós, tem sido uma experiência muito gratificante estar com vocês aqui estudando essas lições. E lembramos aqui nessas 45 reuniões que foram feitas de todo o processo que o irmão Jacob vai relatar, toda a experiência que ele descreve para a gente, desde o processo de desencarne que ele passou, os choques que ele teve entrando no outro plano de vida, a viagem inicial que ele fez, quando ele saiu do Rio de Janeiro, amparado pelo irmão Andrade, né, pela filha Marta, por Bezerra de Menezes, e até a colônia espiritual onde está a casa de Marta, sua filha já desencarnada há algum tempo. Então, ele relata esse processo de viagem, que é muito interessante, e ele dá detalhes sobre isso, nos mostra a vida aí nessa colônia, como que eles foram recebidos, mostra detalhes sobre até o mobiliário da casa, ele detalha sobre o mobiliário da casa da filha dele no mundo espiritual, e o encontro com amigos, as primeiras impressões dele nesse encontro com os amigos, e são aqueles que depois, hoje, nós vamos ver que vão aparecer também para a tarefa de recomeço dele. Daqui a pouco nós vamos colocar um slide com algumas figuras referentes a isso. Mas ele vai mostrando, vai como que abrindo esses
detalhes, esses conhecimentos para a gente, que quem tem capacidade de observar, lendo o livro, vai notar que nas entrelinhas ele dá muito ensinamento também sobre a sua sensibilidade, sobre o que ocorreu lá no mundo espiritual. Tem um fato interessante, Jussara se lembra bem, né, Jussara, que ele conta o retorno dele aqui na Terra, o primeiro retorno dele aqui na Terra, depois que ele desencarnou, e ele foi visitar a reunião de Chico Xavier. Ele foi lá visitar Chico Xavier, o viu, notou a presença, mas ele não tinha ali a autoridade para escrever pelo Chico naquele momento. Ele tinha o grande anseio até de escrever para os irmãos da Terra. Ele tinha até prometido isso, né? Que é muito comum, às vezes, a pessoa prometia, quando eu desencarnar, eu venho para contar o que eu vi, né? Mas, quando ele chegou lá, na reunião do Chico, o Emmanuel, mentor do Chico, explicou para ele, não, olha, nós vamos ter que ter um tempo até você ter permissão para comunicar pelo Chico. E foi o que ocorreu, né? Ele somente no final desse relato desse livro é que ele vai dizer que ele teve essa autorização. Então, essa visita à reunião do Chico é muito interessante. Uma visita que ele fez também à reunião mediúnica, onde, quando encarnado, ele era o dirigente da reunião, né? E ele participou lá, já desencarnado, nesta reunião, e notou que muitos irmãos que estavam ali, sofredores, outros sendo com necessidade de esclarecimento, conseguiam até visualizá-lo. E aí ele percebeu todo o mecanismo. E conta isso no livro. Isso é interessante para a gente, né? Conta isso no livro, esses detalhes, que enriquecem muito o nosso conhecimento sobre o mundo espiritual. Porque a gente ainda tem muitos conhecimentos sobre isso, né, Jussara? A gente ainda acha, fantasia muito sobre a vida no mundo espiritual. E a vida no mundo espiritual reflete a nossa vida aqui na Terra. Não vamos esperar que nós temos lá no mundo espiritual uma vida que reflita diferente os nossos aspectos morais e de vida aqui na Terra. Por isso que é muito importante o que nós cultivamos aqui, como que nós desenvolvemos aqui a nossa tarefa. Lembrando que Frederico Figner, que é irmão Jacob, não era um espírito destituído de qualidades. Ele era um espírito que, aqui na Terra, quando encarnado, desenvolveu muito auxílio ao semelhante, desenvolveu a ciência através da fonografia, ele ajudou os artistas. Quer dizer, tinha conquistado a virtude da caridade, né? Então, ele ajudava muitos artistas. Isso. Então, ele não. E a gente fica pensando, poxa, se uma pessoa que fez tudo isso chega lá no hospital, tem surpresa, e nós? Como vai ser a nossa surpresa? Vamos nos preparar, vamos trabalhar, vamos mudar. Essa é a mensagem que ele dá e que marca muito durante o livro para a gente. Ele volta, então, à classe de estudo. E, o espírita acha assim, não, eu já sei o espiritismo, já li o livro dos espíritos. Espírita é passaporte. Já li o livro dos espíritos, já estudei o evangelho, já li as obras básicas, já li algumas obras do Chico, então eu já sou formado, né? Mas a formação que nós precisamos é diferente. A prática, né? Na prática do amor, né? Da compreensão. A prática que tudo que a gente já estudou. Que estudou. Então, ele mostra isso lá, com o encontro desses amigos, e a necessidade dele da volta a uma classe de estudo, de aula. E depois dessa classe, ele vê, então, a possibilidade, através da orientação de Bittencourt Sampaio, do próprio Bezerra de Menezes, de voltar à tarefa. Tudo isso eu estou fazendo um pequeno resumo, porque hoje é o último estudo desse livro, e a gente ficou muito feliz nesse estudo, com vocês, inclusive, participando dos aprendizados que ele contém. Dessa maneira, esses estudos, eles mostraram a gente toda essa luta que Frederico Figner teve para o seu reenquadramento à nova vida espiritual e as conquistas, porque ele
em determinado momento, depois de muita tarefa, ele se viu cercado por alguns espíritos e conseguiu transcender aquela reação de instinto que nós temos de preservação, aquele instinto nosso de, às vezes, retribuir as agressões. Ele transcendeu tudo isso e mostrou que ali ele tinha uma luz interior que desabrochou e deu para ele uma grande alegria e uma novo despertar para a tarefa. Então, assim, em breves palavras, o que a gente pode dizer do livro é essa grande oportunidade de entendermos o mundo espiritual e a sua relação com o mundo dos encarnados. Não esquecendo que teve um fato interessante também no livro, onde ele vai se encontrar com um antigo, entre aspas, obsessor, né? Mas era um espírito que vampirizava uma criatura junto aos alcoólicos, né? Alcoólicos, e ele se encontrou com esse irmão e teve um diálogo que está registrado aí no estudo que nós fizemos aqui, que está registrado no livro, muito interessante, onde ele teve que se equilibrar muito, porque o espírito falou muito com ele verdades e que ele não esperava, né? Palavras duras, e somente com o apoio do mentor espiritual dele é que ele conseguiu aí superar e vencer essa etapa no seu aprendizado no mundo espiritual. Então, nós vemos que o mundo espiritual é cheio de surpresas e não é simples o entendimento dessas questões por nós encarnados. Mas vamos aí, com a ajuda das obras de Chico Xavier, das maravilhosas obras de Chico Xavier, com a ajuda desses espíritos caridosos que nos trazem as lições, entendendo um pouco mais. Então, esse é um breve relato e vamos ao estudo de hoje, onde, como sempre, separamos uma assertiva, um comunicado de Emmanuel para a gente sobre o que ele trata hoje na reunião. Vou pedir a Jussara para ler aqui. Está no livro Pão Nosso, capítulo 109. 3 imperativos. E Emmanuel nos diz: é imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater à porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Muito profundo, né? E poético. Como sempre, né, Emmanuel? Cada palavra no lugar certo, né? Então, é o que a gente estava comentando, né? Aprender, a gente está aprendendo, que a gente está buscando os livros, né? Os recursos que o livro nos dá. Então, nós estamos agarinhando ensinamento. Agora, é preciso edificar, é o que ele falou ali, né? É preciso fazer um roteiro, um plano de ação, aquilo tudo que a gente aprendeu. É como numa faculdade, você faz, estuda e depois começa a exercitar. Então, eu acho que Emmanuel colocou isso aí em palavras lindas, né, como sempre, mas ele está falando isso para a gente. É necessário que a gente faça um plano de ação ao momento de chegada. E mais assim, interessante que ele coloca que é importante o esforço nosso e a boa vontade, não esquecendo que a vontade, nós vamos encontrar, né, no livro Pensamento e Vida, é um dos recursos que Deus colocou em nossa alma, né? É uma potência da nossa alma, como diz o Leon Denis. Então, a dispositivo da boa vontade, o esforço metódico, baseado em tudo que os espíritos trouxeram para a gente, né? Acendendo a luz para a gente entender o evangelho que Jesus nos trouxe, seria alguma maneira da gente, a transformação nossa. Né? Pois é, hoje ele vai comentar na lição sobre essa questão do esforço próprio. Nós vamos ver um slide que
onde Bezerra de Menezes fala sobre boa vontade. Convidamos também aqui, colocamos um slide da nossa querida Meimei, falando sobre esse assunto também, né? Porque é o tema central aí do que ele transmite nesses últimos dois itens, e que Emmanuel aqui, nessas suas palavras, deixa bem claro para mim. Primeiro, ele falou que é preciso aprender, né? É preciso buscar o bem legítimo, quer dizer, é se aculturar, se preparar, né? E, como você disse, o Jussara colocou muito bem aqui, fazer um plano, né, Jussara? Fazer um plano de trabalho para isso. E é o que nós fazemos quando vamos reencarnar. Os espíritos, se mais amigos, com níveis superiores ao nosso em termos de evolução moral e intelectual, fazem o quê? Um plano para a gente, nos ajudam a montar um plano para a nossa edificação. Mas esse plano exige o quê, né, Jussara? Exige o esforço metódico. E esse metódico é aquele que, dia após dia, ele continua, ele vai à frente, ele mantém as mesmas disposições, mantém as mesmas tarefas, porque nós estamos cansados, nós mesmos, de, em várias encarnações, começar e não terminar, não é? Começar e achar que já fizemos muito, fazemos 1 ano, 2 anos de tarefa, já fizemos muito, e aí paramos. Porque também é imperativo do dia a dia que aqueles que destacam levam também algumas cobranças, né, em cima, quando se destaca em termos de tarefa, não de aparecer, né, para os outros, mas em termos de tarefa. Então, essa expressão de Emmanuel é muito forte, né, que é o martelo do esforço metódico, né? Quer dizer, martelo é aquele que bate, aquele que fixa, aquele que põe a força, né? O esforço metódico. E a boa vontade, né, Jussara? Que é realmente aquilo que você comentou. São é o canal para se iniciar, para se desenvolver. Porque se a gente também tiver toda a cultura, tiver esse martelo de esforço, mas não tiver boa vontade, vão ficar parados no meio do caminho. Quer dizer, não vão conseguir, como o Emmanuel colocou de uma forma bem poética, como Jussara destacou, fazer que as obras luminosas de arte divina, né, que ele coloca. O que são as obras luminosas de arte divina? São a própria evolução do espírito, né? A evolução de cada um de nós, que são aí obras divinas, né? Porque, na verdade, porque se a gente não conseguir, se a gente se acomodar, não enfrentar, né, a nossa realidade, a nossa vida, as oportunidades que a vida nos dá, se a gente não levantar a poeira e se modificar, querendo ou não, nós temos uma finalidade na vida. Aí eu falo nossa evolução. Então, é igual aquela história, né? Se a gente não sai do mesmo lugar, se acomoda ali, uma hora a vida vai a vida vai nos tirar a movimentar, né? gente. Muitas vezes é um imperativo da dor, da doença, né? Sacode, para né? poder Ou tirar a o nós, carro do lugar, para fazer a gente andar. a gente andar, né? Isso é fato. Aí, Jussara, também lembrei aqui, vendo esse slide de Emmanuel, também agradecer a tudo isso que Emmanuel, nesses 45 reuniões, nos trouxe, né? Em cada reunião nós colocamos pelo menos um slide dele, colocando uma palavra dele. Então, é também um agradecimento a toda essa beleza das suas palavras e a substância amorosa que sai delas. Nesses últimos itens, então, nesse penúltimo tópico, ele falou sobre a Assembleia de Fraternidade. Então, eles decididos já a novas atividades que vinham desenvolver na Terra, ele diz assim: desde as horas da manhã, grupos de primeiras horas da manhã, grupos de amigos começaram a chegar. À noitinha, Bezerra, Saião, Guilhão, Cirne, Inácio Bittencourt, Rosenburg, Federico Júnior, Ulisses, Tosta, Cassimiro Cunha, Batuíra, Romualdo de Seixas, Petitinga,
Emmanuel, André Luiz e muitos outros trabalhadores do cristianismo redivivo no Brasil permaneciam conosco, encorajando-nos os corações. Essa colocação dele, né, mostra o trabalho de todos esses espíritos em conjunto, mostra o trabalho de equipe, todos ali apoiando a tarefa. Então, muitas vezes nós estamos na casa espírita, nós estamos na tarefa, às vezes sobrecarregados, às vezes nos sentindo sozinhos. Nós temos que lembrar que nós não estamos sozinhos, nós temos um conjunto de amigos espirituais que estão nos apoiando, que estão nos fortalecendo. No caso dele, ele cita aí, e se nós formos ver cada um desses, nós vamos ver um trabalho de médium, de sacrifício aqui na Terra, de trabalho pela divulgação, trabalho pelo semelhante. Esses nomes aí, se nós formos estudar, vamos ver como são significativos. Aliás, no final do livro, eu voltei, a editora publicou um comentário breve sobre cada um que ele cita no livro. Então, ele vai colocar um comentário breve sobre a data de nascimento, o que a pessoa, em síntese, desenvolveu aqui na Terra. Vale a pena ver sobre isso. Mas mostra isso, né, Sara? O trabalho de equipe, que ninguém está sozinho. E quando também nós reencarnamos, quando nós vemos a Terra, nós vemos equipe também. Nós vemos num conjunto de pessoas que muito frequentemente se reúnem também no mundo espiritual para estudar, para se preparar e para que eles possam, aqui na Terra, um apoiar o outro. E por isso que a gente tem que agradecer isso, né? São grupos afins, né, que reencarnam mais ou menos em conjunto para que se trabalhe, que se possa tecer o trabalho de progresso. Pois é, e o que ele mostra ali, que todos esses espíritos que ele está comentando reencarnaram mais ou menos na mesma época, né? E alguns um pouco antes, um pouco depois, mas tiveram sempre um pouco medo de intercessão ali. E vamos ver que são grandes missionários na tarefa, não só da doutrina espírita, mas de apoio aos semelhantes. Esse aí seria mais ou menos... 1920, 1900... Antes da guerra, né? 1930, né? Alguns deles 1890, 1900, quer dizer, varia um pouco disso, né? Essa é essa falange que chegou e de espíritos com essa tarefa na doutrina espírita, aqui no Brasil. Como o próprio Chico revela, né? Que para aqui o desenvolvimento da doutrina aqui, que vieram muitos, né, milhões de espíritos da França, encarnaram aqui. E ele cita isso, né? Que essa reencarnação em massa de espíritas franceses aqui no Brasil representou uma mudança de concepções. Não foi um só, não, foi um conjunto. Então, essas transformações são feitas assim. Quando hoje nós falamos da transformação da Terra para um mundo de regeneração, de provas e expiações para a regeneração, na Gênese, Kardec é claro, mostrando esse caminho, que esse caminho é um caminho pela reencarnação de novos espíritos. Quer dizer, novos espíritos no sentido daquele contexto da Terra, mas são espíritos já velhos, né? Da experiência que tem. Mas espíritos que vêm reencarnar e vão transformando pela quantidade o movimento da Terra. E aqueles que não conseguem se superar, o que a gente viu lá no início, né? Sair do estacionamento, né? Aquele que não consegue se superar, ele é levado a outros planetas. Volta na escola. Repete o ciclo, né? Repete o ciclo. E aí, por isso que dá a renovação da Terra. É a reencarnação dos espíritos que conseguiram acompanhar a evolução da Terra. Ele continua, então, agora falando sobre Bezerra. Bezerra de Menezes
conduzindo a parte final, comentou a grandeza da vida que se desdobra, infinita, em todos os ângulos do universo, e a divindade do trabalho edificante que nomeou por escada iluminativa, cujos degraus nos conduzem até a fonte augusta da criação. Quer dizer, o Bezerra ali como um orientador, como um professor, né? Estava mostrando para eles a importância do trabalho. Em conjunto, né? Isso. Mostrando a arquitetura, né, divina, né? Como que funciona o universo, o trabalho da própria vida, né? O trabalho da divindade. Então, o irmão Jacó conta isso para a gente, que ele veio trazer esses aprofundamentos para o grupo, né? É interessante ele usar uma coisa que a gente percebe, é claro, né? Mas ele usou a expressão escada iluminativa. Quer dizer, a escada tem seus degraus, né? Quer dizer, passo a passo, momento a momento, né? como que isso vai sendo paulatinamente adquirido, reencarnação por reencarnação. Então, não adianta a gente querer dar um salto. É preciso que a gente vá com constância. Olha lá o que o Emmanuel falou, o martelo, né? Do trabalho metódico, constante, subindo essa escada iluminativa, onde ele fala nos degraus, que realmente são os passos para se conseguir a fonte augusta da graduação. Mas ele vai continuar. E ele continua dizendo, né? Explanou sabiamente, com referência aos serviços que nos competiriam de hora em diante, reportou-se aos tesouros da boa vontade, arrancando lágrimas de esperança e contentamento. Por fim, num gesto que provocou alegria geral, convidou André Luiz para fazer a prece de encerramento. Daqui a pouco nós reservamos essa surpresa. Nós vamos, aqui na nossa prece final hoje, ler a prece de André Luiz, que ele fala, que ele fez lá nesse encontro com Bezerra e todos esses amigos espirituais. Tá? Mas ali ele fala, então, dos tesouros, de novo, dos tesouros da boa vontade. Né? Quer dizer, ele concita o trabalho, mas fala assim, olha, na atividade é preciso ter boa vontade, é preciso se dispor, é preciso caminhar, né? Por isso que ele fala que a todos eles, aquele grupo ali se emocionou muito. E é o que ocorre, né? Quando nós vemos esses mentores, nossos espíritos guardiãos que querem o nosso bem, que nos concitam o progresso, muitas vezes nós emocionamos, mas ficamos no mesmo caminho, no mesmo lado. Então, ali, eles realmente tinham uma disposição para se renovar. Mas vamos ver aqui, dentro desse tópico da boa vontade, que Meimei traz para a gente. Olha aí, Meimei, o que ela vai trazer. Está no livro Instruções Psicofônicas, né? De autores diversos de Chico. Boa vontade. O sol é a força que nutre a vida na Terra. A boa vontade é a luz que ilumina a harmonia entre as criaturas. Acendamo-la no coração para caminhar com segurança e valor. No lar é chama atraente e doce. Em sociedade é fonte de concórdia e alegria. Onde falha o dinheiro é onde o poder humano e onde o poder humano é insignificante, realiza milagres. Ao alcance de todos, não a desprezemos. Então, a gente é o que desde lá no início, né? Você vê vários tópicos, a gente pôde notar no texto a palavra boa vontade. Então, é a disposição que está inerente à nossa alma, ao nosso ser. É como
aquela flor, né, girassol, né? Uhum. Que vai Procura caminhando o luz, sol, né? vai caminhando o sol. É essa que os espíritos colocam para a gente. O tesouro que a boa vontade pode nos trazer, que é o quê? É a constância, né? Emmanuel trouxe o objetivo do martelo, né? Então, é a constância, é a gente estar sempre à disposição das conquistas, né? Das virtudes, mas a gente precisa de ativar essa vontade interna nossa, porque cada vez mais é um aprendizado, né? Olha a sensibilidade da Meimei, né? Que é bonito, né? Com que ela é um espírito querido, né? Ele vai ao lar, né? Ele já vai lá no lar, né? O Porque é lar, o primeiro cadinho, né, que eles falam, o primeiro cadinho do nosso exercício. São com os nossos e ele fala assim, no familiares, lar, né? ela no lar e na sociedade o que é? Concórdia e alegria. Então, é muito bonito isso, né? Que a boa vontade é concórdia e alegria. É isso que falta muito para a gente, né? Nós estamos Muito. distantes A disso aí. humanidade ainda está muito competitiva, né? E muito egoística, né? E até a gente conseguir dinamizar essa boa vontade dentro de cada um de nós é complicado. Precisa de muito esforço. É por isso que os espíritos falam com a gente. É muito esforço. E ela destaca, assim, em primeiro lugar, o lar. Ela é acessibilidade, né? Assim, em primeiro lugar, o lar. Mas ela dá uma outra mensagem também. Muita gente diz, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, eu não tenho... Mas ela fala assim, olha, a mensagem dela foi muito clara. Onde falha o dinheiro, onde o poder é insignificante, ela realiza milagres. Então, nós vemos muitos casos, e vemos nas reuniões mediúnicas, conversamos com as entidades, e vemos casos de pessoas que tinham muito poder na Terra, muito dinheiro, mas lá no mundo espiritual são mendigos espirituais, porque ainda não conseguiram desenvolver esta realidade do espírito em função dos chamamentos da Terra. Não quer dizer que isso é uma regra geral, mas isso mostra o que acontece em muitos casos. E ela diz, olha, essa boa vontade realiza milagres. É o que, por exemplo, nós vimos nas obras do Chico, quando os amigos espirituais vão atender uma entidade que está prejudicando alguém, né? Que o Arnaldo gostava de dizer, não, isso não vamos falar em desobsessão, né? Vamos falar em atendimento a entidades enfermas, porque todos nós somos entidades enfermas em maior ou menor grau. E nesse caso, ele explica, né, e mostra que os espíritos fazem o quê? Eles procuram fazer o máximo de bem àquela entidade, aos próximos, aos ligados àquela entidade, para depois irem resolver o problema central da obsessão ou da vampirização. Então, eles fazem isso. Um livro que mostra isso muito bem é o livro Libertação, que recomendamos, de Chico Xavier, de autor André Luiz, que entra em muito detalhe sobre isso. Mas ele segue dizendo, né, ao raciocínio dele, no último tópico, recomeço. Vi-me sozinho sob o arvoredo banhado de luar. Nos céus brilhavam aquelas mesmas estrelas que, quando em quando, me habituara a contemplar na crosta terrestre. E meditando de alma feliz sobre o dia seguinte, em que retornaria o mesmo abençoado trabalho que encetara entre os homens, roguei em silêncio a bênção do Eterno para que não me faltassem a luz e a paz, o equilíbrio e a coragem na tarefa bendita do recomeço. Assim ele termina o livro, quer dizer, voltando às tarefas que ele desenvolvia aqui na Terra, né? E rogando, olha que interessante, rogando em silêncio a bênção, mas que não faltasse a ele a luz, a paz, o equilíbrio e a coragem para a tarefa. Muito bonita essas palavras finais dele sobre
o retorno dele à Terra e a responsabilidade que ele vai, junto com outros companheiros, desenvolver na tarefa. E que ainda desenvolve, porque muitas das vezes aqui nós estamos muito acostumados, mal acostumados a pensar que a tarefa dura pouco, né? A tarefa ela tem um planejamento de longo prazo, no auxílio a todos aqueles envolvidos nos dramas tão comuns aqui da Terra. Então, essa é uma expressão que ele deixa para a gente, não sabe? E dá para a gente alento também, né? Dá alento para todos nós na tarefa que podemos desenvolver, que devemos realmente, aqui na Terra, fazer florescer nos nossos passos. E dá para perceber que a gente aprende, né, a dinamizar, né, com coragem, qual ele falou aí, dinamizar a nossa boa vontade. E quanto mais a gente dinamiza essa boa vontade, mais dinamizada ela fica, mais com disposição a gente fica, né, para o trabalho, de ver as coisas por um outro ângulo. Então, há momentos na vida que a gente cansa, que a gente precisa parar. Sim, é preciso, mas a gente deve sempre estar atento ao recomeço da nossa vida, né? Das nossas propostas, das nossas atitudes, né? Que ele convida a gente a isso, a recomeçar. Eu achei, assim, tocante, né? Dizer assim, olha, as mesmas estrelas que eu vi aqui na Terra também estavam vindo lá. Bonito, né? E, quer dizer, ele mostrando esse detalhe, que a nossa Terra é uma Terra que não se compõe só daqueles encarnados, daquilo que a gente pensa, do nosso mundinho, com nossas dificuldades, nosso círculo familiar fechado, né? Que nós estamos numa Terra mais ampla, onde os nossos horizontes têm que crescer. Nós precisamos desenvolver uma visão 360 graus, precisamos entender a realidade do espírito, porque todos nós estamos aqui no mundo dos encarnados, como também no mundo dos desencarnados, no mesmo barco, no mesmo planeta, na mesma fonte de renovação, de crescimento, de trabalho. Então, esse ponto nos irmana, tanto aqui na Terra, quanto lá no mundo espiritual. E, na verdade, como ele deixa bem claro, aqui na Terra é passageiro, lá no mundo espiritual é a nossa vida verdadeira, é a nossa vida plena. Por isso que ele chama tanto a atenção, não só ele, mas Emmanuel, os outros amigos espirituais, nos chamam tanto a atenção para aproveitar o tempo aqui na Terra, para desenvolver o nosso crescimento espiritual. Que beleza, né? Essas lições que o Frederico Figner nos trouxe, que também nós encontramos com o irmão Andrade, com Bezerra de Menezes, Peterco Sampaio, Guilhom Ribeiro, todos esses que trouxeram mensagens, Saião, todos esses que trouxeram para a gente mensagens durante essas 45 reuniões. Agora, nós vamos chegando ao momento de oração. E como nós prometemos, como eles também fecham a obra, como eles também deixam assim esse ponto luminoso para nós, o Bezerra convidou a André Luiz a fazer uma prece, a desenvolver essa prece. E nós aqui colocamos em alguns slides, reproduzimos a prece que André Luiz fez. Vejam que maravilhosa essa prece. Vamos nesses instantes, então, queridos amigos, agradecendo o Aldo por todas as oportunidades, por todo esse conhecimento que recebemos. Pedir aos irmãos que tenham junto a si um recipiente com água. Vamos pedir aí a fluidificação desta água presente. Pedir a todos nós, em nossas casas, a higienização dos ambientes que vivemos, a nossa higienização mental,
a presença de nossos anjos de guarda, nossos protetores, que nos iluminem, que nos resguardem para a tarefa da nossa reencarnação. Assim, vamos, queridos, ver aqui as palavras de André Luiz. Ele diz assim: Senhor Jesus, dá-nos o poder de operar a própria conversão, para que o teu reino de amor seja irradiado do centro de nós mesmos, contigo em nós, convertamos a treva em claridade, a dor em alegria, o ódio em amor, a descrença em fé viva, a dúvida em certeza, a maldade em bondade, a ignorância em compreensão e sabedoria, a dureza em ternura, a fraqueza em força, o egoísmo em cântico fraterno, o orgulho em humildade, o torvo mal em infinito bem. Sabemos, Senhor, que de nós mesmos somente possuímos a inferioridade, de que nós devemos desensinar. Mas unidos a Ti, somos galhos frutíferos na árvore dos séculos, que as tempestades da experiência jamais deceparão. Assim, pois, Mestre amoroso, digna-te amparar-nos, a fim de que nos elevemos ao encontro de tuas mãos sábias e compassivas, que nos erguendo da inutilidade para o serviço da cooperação divina, agora e para sempre. Assim seja. Graças a Deus.